Olá, querido amigo, querido irmão na fé. A mensagem para este dia especial, para este dia da Ascensão, está baseada no texto de Atos, no capítulo de número 1, versículo 6 até o versículo de número 11, onde está escrito assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, esteja conosco neste momento em que queremos meditar nas suas palavras. Amém. Hoje é um dia especial para o cristão. Hoje é dia da Ascensão, dia em que a gente comemora a subida de Jesus aos céus. Dia em que o ministério terreno de Jesus chega ao fim, ele é completo. E Jesus sobe então aos céus, a fim de lá preparar-nos um lugar, preparar-nos uma morada. E de lá, ele com o seu poder, ele governa os céus, a terra e tudo o que neles há. Mas hoje eu gostaria de com vocês meditar neste texto tão especial, este texto que foi escrito por Lucas, que fala da ascensão de Jesus. E de especialmente o versículo de número 11, onde está escrito assim: Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Os discípulos estavam com os seus olhos fitos no céu, diz no versículo 10. Ou seja, eles estavam com os seus olhos fixos no céu enquanto Jesus estava subindo. Isso é bastante interessante, este olhar dos discípulos para o céu. A gente também gosta, eu pelo menos gosto de olhar para o céu. Especialmente quando está aquele céu azul, aquele céu limpinho. A gente vê a maravilha da criação de Deus. Mas sei que também como é bom olhar para o céu quando a gente talvez está esperando aquela chuva tão aguardada, especialmente pelos agricultores, como nós estamos aqui no sul vivendo dias de seca, dias tão esperados, né? Quando a gente pode olhar para o céu e vem vindo aquelas nuvens de chuva, aquela tempestade que pode regar as plantas. Como é bom poder olhar para o céu, como é bom poder contemplar as obras da criação do nosso Deus. Os discípulos estavam olhando fitos, com os olhos fixos para o céu, pois Jesus estava subindo, sendo elevado às alturas. Porém, aí vem um choque talvez de realidade para os discípulos. Dois varões vestidos de branco chegam e se colocam ao lado deles e perguntam: Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, ele virá do modo como viste subir. Ou seja, os discípulos olhando fixos para o céu são compelidos pelos varões de branco, ou seja, pelos anjos, a voltarem os seus olhos para a terra. E esse voltar os seus olhos para a terra, para o que estava acontecendo ali, era um sinal de que eles deveriam voltar e pensar na missão que Jesus havia dado para eles. Um pouco antes de subir,
Jesus diz para eles: vocês receberão o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Com os anjos falando para os discípulos para deixarem de olhar para os céus, eles fazem com que os discípulos voltem para a missão que Jesus havia dito para eles. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, e até os confins da terra. Essa era a missão dos discípulos: levar a palavra de Deus, ser testemunhas, esperar que o Espírito Santo descesse sobre eles e eles assim testemunhassem a palavra de Deus. Essa também é a nossa missão hoje: testemunhar, falar de Deus para as outras pessoas. Nós podemos ter os nossos olhos fixos nos céus por alguns momentos? Podemos. Especialmente nós que somos cristãos, como eu falei na última vez, essa é a nossa esperança. Os céus, que já estamos, Jesus foi lá no céu para nos preparar este lugar, para nos preparar a morada. E isso que nós lembramos na ascensão. Olhar para o céu, pois é lá que nós temos o nosso lar, a nossa morada definitiva. Mas também devemos olhar para aqui na terra. Apesar de estarmos no mundo e não sermos dele, nós ainda estamos neste mundo. E é isso que Jesus nos deixa como missão: falar para as pessoas que estão neste mundo da sua palavra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, diz Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Também no Evangelho de Mateus, Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E no final, também antes de subir, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais que Jesus tivesse se despedido dos discípulos e talvez os discípulos pudessem ter ficado tristes, não foi isso que aconteceu. A gente vê no relato de Lucas, no capítulo 24, que os discípulos voltaram e foram até o templo cantando e louvando a Deus, pois eles sabiam que o seu discipulado, sua missão estava recém começando e Jesus estava com eles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos e devemos olhar para o céu, pois lá é o lugar que Jesus está preparando para nós ao lado do Pai Celestial. Mas nós, como cristãos, temos o dever de olhar para o nosso próximo, de olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Como Jesus diz, primeiro em Jerusalém, ou seja, primeiro aos da casa. Depois ele diz, na região, na Judéia, ou seja, aqueles que estão mais próximos de nós. E aí sim, em toda o confim da terra, ou seja, em todas as regiões. Assim a palavra de Deus chegou para nós hoje e nós damos graças a Deus, porque os discípulos foram e testemunharam, e assim Jesus nos convida também a falarmos deles para as outras pessoas. Olhemos para o céu e demos glória a Deus que lá está e que virá novamente para julgar os vivos e os mortos. E enquanto nós estamos aqui na terra, testemunhemos e falemos do amor dele para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Amado Pai Celestial, te agradecemos neste dia de ascensão, porque tu revelaste a nós o teu amor através de Jesus Cristo. Ele que subiu aos céus está sentado à tua destra e virá novamente para julgar os vivos e os mortos. E enquanto ele não volta, que nós possamos assim, Senhor, lembrar sim do lugar que tu estás preparando para nós e também falar do teu amor, testemunhar a todas as pessoas. Usa-nos como instrumentos a levar o teu evangelho, o teu amor às nações. Assim, Senhor Deus, nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.